Você já se perguntou por que tantas pessoas passam a vida inteira em busca de amor, mas ainda assim terminam se sentindo vazias? Há quem procure no dinheiro, no sucesso, nos relacionamentos, até mesmo em conquistas pessoais, e no fim das contas descobre que nada disso preenche o coração. Existe um espaço dentro de cada ser humano que só pode ser preenchido por algo eterno. E é exatamente nesse ponto que João 3,16 se torna a resposta que ninguém pode ignorar. Esse versículo não é apenas uma frase bonita de efeito religioso, é a revelação mais poderosa que Deus já entregou ao mundo. O amor que está descrito em João 3,16 não é comum, não se compara com nada que possamos experimentar em laços humanos. É um amor que não pede em troca, que não mede limites, que não falha nem quando tudo ao nosso redor parece ruir. Pense comigo, e se você descobrisse que toda a sua história, com erros, quedas e arrependimentos, já estava debaixo de um olhar que nunca deixou de acreditar em você? Esse é o amor de Deus. Muitos enxergam o Evangelho apenas como religião, uma série de regras que sufocam a vida. Mas aqui está o ponto crucial. João 3,16 não fala de religião, fala de relacionamento, fala de um Deus que não está distante, mas que escolheu se aproximar, atravessar o abismo que o pecado criou e entregar aquilo que tinha de mais precioso. E sabe por quê? Porque você vale mais do que imagina. Essa é a mensagem que quebra cadeias, que devolve a esperança e que pode mudar não só o seu futuro eterno, mas também o seu presente aqui e agora. O que vamos explorar juntos não é teoria, mas uma verdade viva que pode acender dentro de você uma chama nova. Se até hoje você se perguntou se realmente importa, se alguém de fato se importa com sua dor, essa é a hora de perceber que a resposta já foi dada e está nesse versículo. João 3,16 é o grito de amor que ecoa pelos séculos. É a prova definitiva de que você nunca esteve sozinho e nunca estará. O amor humano, por mais sincero que seja, carrega marcas de imperfeição. Ele pode falhar, pode se desgastar com o tempo, pode até mesmo desaparecer diante das circunstâncias. Mas o amor que vem de Deus é de uma natureza totalmente diferente. João 3,16 começa revelando que esse amor não nasce da necessidade, não é fruto de carência, não depende do mérito de quem recebe. Ele vem do alto, puro, pleno, eterno, inabalável. Esse amor não é movido por interesse, não está condicionado a comportamento, não se apaga quando somos infiéis. Ele permanece. Você já pensou no que isso significa? Imagine alguém que conhece cada detalhe da sua vida, os segredos que ninguém mais sabe, os erros que você nunca contou a ninguém, e ainda assim decide amar você com a mesma intensidade. Esse é o amor do Pai. Ele não fecha os olhos para o nosso pecado, mas também não nos abandona por causa dele. Em vez disso, oferece um caminho de restauração. Quando olhamos para o mundo, percebemos que muitos confundem amor com troca. Eu te amo porque você me dá algo em retorno. Deus, porém, amou primeiro, antes mesmo que tivéssemos como responder. Isso é o que torna João 3,16 tão revolucionário. O amor divino rompe as barreiras da lógica humana. Ele não é limitado pelas nossas falhas, mas nos envolve para nos transformar. E aqui está a verdade que deve ressoar dentro de você. Se o amor humano já tem poder de marcar a vida de alguém, quanto mais o amor que vem do alto pode revolucionar completamente quem você é. Não se trata de palavras bonitas ou de um sentimento passageiro, mas da maior prova de que a sua vida tem valor eterno. Esse é o amor que sustenta quando tudo parece desmoronar. O amor que chama pelo seu nome mesmo quando você se sente invisível. Quando João 3,16 afirma que Deus amou o mundo, não está falando apenas da beleza da criação, do mar, das estrelas ou das montanhas.
Está falando de pessoas, de histórias, de corações quebrados, de vidas que muitas vezes caminham em escuridão. Essa expressão abrange a humanidade inteira, sem exceção. Inclui quem crê e quem ainda rejeita, quem já se aproximou de Deus e quem ainda corre dele. É um amor tão vasto que não deixa ninguém de fora. Pense na força dessa declaração. Nós, seres humanos, escolhemos a quem amar. Limitamos nosso afeto, reservamos nossos sentimentos a quem julgamos merecer. Mas Deus não coloca filtros. O mundo inteiro está dentro desse amor. Os que buscam, os que ignoram, os que lutam, os que caem. Até mesmo aqueles que o negam são alvos da mesma misericórdia. Isso desafia nossa lógica, porque estamos acostumados a amar com limites, mas Ele ama de maneira ilimitada. Esse detalhe é poderoso, porque mostra que você nunca esteve excluído. Talvez em algum momento você tenha acreditado que o seu passado foi pesado demais, que os seus erros criaram uma barreira intransponível entre você e Deus. Mas aqui está a verdade. Quando a Bíblia diz que Ele amou o mundo, ela já incluiu a sua vida. Você está dentro dessa palavra. O amor de Deus não olha apenas para a multidão, olha para cada indivíduo. E isso significa olhar diretamente para você. Esse é o tipo de amor que redefine identidade. Não importa quantas vezes você se sentiu rejeitado, esquecido ou invisível. João 3,16 deixa claro. Deus já declarou o seu valor quando escolheu amar o mundo inteiro, incluindo você. Esse é o primeiro passo para entender a profundidade desse versículo. Não se trata de uma promessa distante, mas de uma realidade viva. Você já está envolvido nesse amor. A expressão de tal maneira em João 3,16 parece simples, mas carrega um peso imensurável. Ela não se limita a quantificar o amor de Deus, porque, na verdade, não há medida humana capaz de descrevê-lo. É uma tentativa de traduzir algo que ultrapassa nossa compreensão. De tal maneira significa um amor sem fronteiras, sem reservas, sem condições, um amor tão grande que não cabe em palavras comuns. Quando alguém diz que ama, normalmente demonstra esse amor dentro de limites. Nós amamos até certo ponto, até onde conseguimos suportar. Mas o amor de Deus ultrapassa todas as barreiras. Não há espaço para cálculo, não há escala para comparação. O de tal maneira mostra que o amor de Deus não é teórico, é ativo, prático e radical. É o amor que atravessa a eternidade e chega até nós de forma pessoal. Esse detalhe muda tudo, porque deixa claro que não estamos falando de um sentimento passageiro. Não é o tipo de amor que depende de circunstâncias ou que diminui quando falhamos. É um amor que se mantém firme, mesmo quando a humanidade se afasta dele. O de tal maneira nos lembra que, ainda que o mundo tivesse escolhido rejeitá-lo, ele não recuaria. A decisão de amar foi irrevogável e a entrega foi completa. Esse amor desconstrói a lógica humana. Porque quem daria o que tem de mais precioso por pessoas que ainda não o reconheceram? Quem se sacrificaria por aqueles que muitas vezes vivem em rebeldia? Mas Deus amou assim, de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho. Isso nos mostra que o amor divino não é apenas sentimento, é ação. É uma escolha deliberada que revela o quanto você importa. Quando João 3,16 declara que Deus deu o seu Filho unigênito, revela o ápice do amor. Amar é fácil quando não exige sacrifício, mas o amor verdadeiro sempre se prova na entrega. Deus não enviou um anjo, não delegou a tarefa a um profeta, não ofereceu algo de pouco valor. Ele entregou o que tinha de mais precioso, o seu próprio Filho. Essa decisão mostra que o amor divino não é feito de palavras vazias, mas de ação concreta. É importante perceber que não se trata apenas de dar algo, mas de dar a si mesmo. Jesus não foi um presente distante, ele se fez próximo, caminhou entre nós, chorou nossas lágrimas, sentiu nossas dores e morreu em nosso lugar.
Esse é o maior presente que alguém poderia receber, porque não se limita ao tempo, não perde validade, não pode ser comprado nem substituído. Quando refletimos sobre esse presente, precisamos entender que ele não foi entregue porque merecíamos. Foi justamente o contrário. Deus deu o seu Filho porque sabia que sem ele estaríamos perdidos. A graça que se revela aqui não depende do mérito humano, depende exclusivamente da bondade divina. É um presente que resgata, que reconcilia, que abre um caminho onde não havia saída. Esse presente nos ensina também a natureza do verdadeiro amor. Amar é dar, é se doar, é oferecer mesmo quando não há garantia de retorno. Se Deus entregou o seu Filho por nós, é porque desejava nos mostrar que não existe barreira que possa impedir a manifestação do seu amor. Esse é o presente que redefine nossa história, que marca a eternidade, que prova que você tem valor infinito diante de Deus. Quando João 3,16 afirma que todo aquele que nele crê terá vida eterna, abre-se diante de nós uma porta que ninguém pode fechar. Essa pequena palavra, todo, carrega uma promessa grandiosa. Não há restrições, não há grupos exclusivos, não existe barreira de raça, classe social ou passado. O convite é universal e alcança cada coração disposto a crer. Essa inclusão é revolucionária porque quebra a lógica humana de separação. Nós criamos muros, dividimos pessoas entre dignas e indignas, aceitáveis e rejeitadas. Mas aqui está a revelação. Deus não faz distinção. Todo aquele significa que você já está contemplado, independentemente do que viveu até hoje. O amor de Deus não se limita a um povo, a uma época ou a um lugar. É para todos, em todos os tempos, em qualquer circunstância. Esse detalhe também nos confronta, porque se Deus estende esse convite a todos, nós não podemos continuar vivendo como se estivéssemos excluídos. Muitas vezes acreditamos em mentiras que dizem que já é tarde demais, que não temos mais chance, que não somos dignos. Mas João 3,16 rasga essas mentiras e declara: todo aquele que crê. A única condição é a fé. E a fé é possível a qualquer pessoa que decide abrir o coração. Essa palavra também nos lembra da responsabilidade que temos. Se a promessa é para todos, então a mensagem precisa ser compartilhada. Não podemos guardar para nós aquilo que foi entregue ao mundo inteiro. O todo nos inclui, mas também nos envia para que outros descubram que também estão dentro dessa verdade. É um convite sem exclusões, uma graça que não tem fronteiras, um amor que não rejeita ninguém. Dentro de João 3,16, encontramos a promessa de que quem crê em Cristo não perecerá. Essa frase simples traz consigo uma libertação profunda, a libertação do medo, o medo da morte, da rejeição, do fracasso, da solidão. O medo é uma prisão silenciosa que paralisa, sufoca e rouba a paz. Muitas pessoas vivem com o coração aprisionado, sempre esperando o pior, sempre carregando a sensação de que não vão conseguir. Mas a promessa de Deus é clara: aquele que crê não perece. Isso significa que o medo não tem mais a palavra final. A fé em Cristo desloca o centro da nossa vida do desespero para a esperança. Não é que os problemas desaparecem, mas eles deixam de nos dominar. A morte, que parecia ser o fim, é vencida. O fracasso, que parecia definitivo, é transformado em recomeço. A rejeição, que parecia esmagar, é substituída pela aceitação plena de Deus. O medo sempre nos faz olhar para as circunstâncias. Ele nos convence de que não há saída, de que não somos capazes, de que a vida vai desmoronar a qualquer momento. Mas a fé, fundamentada na promessa de João 3,16, nos faz olhar para cima, para aquele que garante: não perecerá. Essa certeza é como uma âncora em meio às tempestades. Quando essa palavra entra no coração, o medo perde força.
não porque nos tornamos invencíveis, mas porque entendemos que estamos guardados por um amor que nunca falha. O medo do amanhã é vencido pela confiança de que Deus já está lá, cuidando de cada detalhe. Crer é entregar, é descansar, é declarar que o medo não tem mais domínio sobre nós. A parte final de João 3,16 revela a promessa que sustenta nossa fé, mas tenha a vida eterna. Muitos pensam que vida eterna é apenas uma realidade distante, algo reservado para depois da morte. Mas a verdade é que essa vida começa agora, no momento em que cremos. Não é apenas sobre o futuro, é sobre experimentar hoje a presença de Deus que transforma cada instante. A vida eterna é mais do que quantidade de tempo, é qualidade de existência. É viver em comunhão com o Criador, mesmo em meio às lutas. É acordar cada dia sabendo que não caminhamos sozinhos. É encontrar propósito quando tudo parece sem sentido. Essa esperança muda a forma como enfrentamos as dores e desafios da vida, porque nos lembramos que nada aqui é definitivo. O sofrimento não tem a última palavra, a dor não define nosso destino, porque existe uma promessa maior. Esse conceito também traz paz ao coração. O medo da morte, que tantas vezes nos atormenta, perde o poder quando compreendemos que a vida não termina aqui. A eternidade já está em movimento dentro de nós, porque fomos alcançados por esse amor que não tem fim. A cada passo, carregamos a certeza de que estamos sendo preparados para algo maior, para uma realidade que ultrapassa a compreensão humana. A esperança da vida eterna não nos aliena da realidade, pelo contrário, nos fortalece nela. Quando sabemos que o destino final está assegurado, ganhamos coragem para viver intensamente o presente. A vida eterna não é apenas uma promessa distante, é um presente real, capaz de sustentar, renovar e dar sentido a cada momento da jornada. Muitas pessoas acreditam que o amor de Deus é algo distante, reservado apenas para o futuro. Mas João 3,16 nos mostra que esse amor já atua no presente, moldando nossa vida de forma prática. A transformação começa dentro de nós, no coração, e se espalha para todas as áreas da existência. Não é um conceito teórico, é uma experiência real que toca a mente, as emoções e até as escolhas diárias. Esse amor tem poder para curar feridas emocionais que o tempo não conseguiu cicatrizar. Quantos carregam marcas de rejeição, decepções, palavras que feriram profundamente? O amor de Deus entra nesses lugares escuros e traz restauração. Ele também fortalece em meio à ansiedade. Quando tudo parece incerto e o coração se aperta pelo amanhã, a certeza de que somos amados e cuidados por Deus gera paz que excede o entendimento humano. Outra forma de transformação é a capacidade de perdoar. Humanamente, é impossível soltar certas dores, mas o amor de Deus nos dá forças para liberar perdão, porque nos lembra de quanto já fomos perdoados. Esse é o poder de um amor que não apenas promete, mas cumpre diariamente. Vivemos cercados por vozes que tentam nos definir. O mundo insiste em nos rotular. Não somos bons o bastante, não temos valor, nosso passado nos condena. Essas mentiras se infiltram silenciosamente na mente e produzem culpa, insegurança e medo. Mas João 3,16 se levanta como uma verdade inabalável contra todas essas falsas narrativas. Ele declara que somos amados de forma incondicional e que esse amor é maior do que também gera esperança em meio ao caos. Mesmo quando as circunstâncias parecem não mudar, existe dentro de nós a confiança de que nada é em vão, porque estamos nas mãos de um Pai que tudo dirige. O impacto desse amor se manifesta ainda em atitudes simples, mas poderosas. Um coração transformado passa a enxergar o outro com compaixão, a viver com gratidão, a buscar propósito em cada detalhe. João 3,16.
não é apenas a chave para a eternidade, é também a base para uma vida renovada aqui e agora. A qualquer acusação, a mentira diz: você não vale nada. A verdade responde: você vale o sangue de Cristo. A mentira diz: seus erros definem quem você é. A verdade afirma: em Cristo, você é uma nova criatura. A mentira tenta convencer que não há perdão suficiente para você. A verdade revela que a graça é abundante e cobre todo o pecado. Cada palavra de João 3,16 é um antídoto contra as vozes que tentam roubar nossa identidade e esperança. Esse confronto é diário. Não basta ouvir uma vez. É preciso deixar essa palavra habitar o coração e se tornar parte da nossa consciência. Quando as mentiras surgirem, precisamos responder com a certeza desse amor que não muda. O mundo pode rejeitar, mas Deus já acolheu. O inimigo pode acusar, mas Cristo já justificou. O coração pode vacilar, mas a promessa permanece firme. É nesse embate entre mentira e verdade que descobrimos a força transformadora de João 3,16. Porque não se trata apenas de consolo, mas de libertação. Quem abraça essa promessa rompe com as correntes da culpa e encontra liberdade para viver como filho amado. Esse é o poder de uma verdade eterna que derruba toda mentira temporária. João 3,16 não é apenas uma declaração teológica, é um convite direto. Cada palavra desse versículo foi escrita como se fosse uma carta enviada ao seu coração. Deus não fala aqui apenas à humanidade em geral. Ele fala a você de maneira pessoal. Esse amor não se perde na multidão. Ele encontra o indivíduo, chama pelo nome, alcança a história particular de cada um. O convite é claro: crer. Não é preciso apresentar currículo espiritual, não é exigido que você prove merecimento, não é necessário limpar-se primeiro para depois se aproximar. O chamado é para vir como está, com falhas, dúvidas, medos e pecados. É nesse estado que o amor de Deus se revela mais forte. A fé é a chave que abre essa porta, e essa chave está ao alcance de todos. Esse convite também é urgente. Não se trata de algo para adiar ou para deixar para outro momento. A promessa é para hoje. Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos experimentem a vida eterna. Cada dia é uma nova oportunidade, mas nenhum dia é garantido. Por isso, a decisão de crer é a escolha mais importante da existência. Ao receber esse convite, não apenas aceitamos uma promessa futura, mas entramos em uma nova realidade agora. Passamos a viver na certeza de que somos amados, perdoados e destinados à eternidade com Ele. Essa é a resposta que muda destinos, que transforma histórias, que reacende a esperança. João 3,16 não é apenas um versículo, é a declaração de um Deus que continua dizendo hoje: eu amo você e quero salvar a sua vida.